Bora empreender na TV. Fala, empreendedor! Que bom te ver por aqui. Mais um sábado, você sabe, todo sábado às 14h15 aqui na sua Rede TV. Você fica por dentro dos principais networks, assuntos de negócios e empreendedorismo do estado do Pará. Fabrício, que bom. E aí, Thiago? Mais um para conta. Mais um programa para conta, mais um sábado de muito empreendedorismo, de muito conhecimento. E dessa vez diferente, né? Diferente, sim. Vamos falar um pouquinho sobre jornalismo, como é que se empreende no jornalismo, no esporte. E aí a gente sabe que essa torcida que o estado hoje tem, fanática, e a gente não pode ficar de fora de um bate-papo desse tão interessante, com certeza, né? Principalmente no formato que está hoje o esporte, o futebol, na verdade, né? A gente fala de esporte, mas a paixão, a gente sabe que é o futebol. A gente está vendo que o Remo está muito em destaque, né? Está em evidência a nível nacional, então esse assunto está em evidência. Não deixando o Paysandu também de lado, nem deixando Águia de Marabá, sem deixar Tuna, sem deixar nenhum desses outros clubes de lado. Mas o Remo hoje é destaque. Independente de torcida ou não, fomenta a nossa economia, né, Thiago? Sem dúvida. Inclusive pelo próprio investimento que vem sendo feito, né? A gente fica feliz aí e torce para que continue na Série A. Sim. E aí desde do cara que vem de picolé ali, até a diretoria vai conseguir fomentar aí a economia no nosso estado, fato, né? E aí, aproveitando esse climão, né, chamar um cara que é especialista no assunto, né, Thiago? Que conhece do ramo, que conhece do jornalismo, que conhece o esporte como ninguém, que já tem aí 40 anos de experiência e que tem uma história, Fabrício, que tinha tudo para ser triste, mas ele conseguiu superar essa história, perdeu os pais muito jovem, muito criança, mas conseguiu superar e fazer isso como combustível para a própria vida. E tu tá dando spoiler demais, né? Vamos chamar o cara. Verdade. Né? Então vamos. Faça as honras. Então pronto. Então hoje nós temos aqui a honra de bater um papo, Nilton César, obrigado por aceitar nosso convite. O Nilton César, ele é o diretor de esporte aqui da Rede TV, e aí é um cara que já tem aí mais de 40 anos, quase 40 anos de narração, comentários e, acima de tudo, dentro do empreendedorismo. Obrigado, seja bem-vindo com a gente. Boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui para falar de um tema que é muito importante. O esporte, ele agrega valores, mas o esporte precisa capacitar profissionais. E nessa área da capacitação profissional, tem todo um investimento para ser feito. Maravilha. Muito bacana. Nilton, a gente entende que o nosso tema principal ele é realmente o empreendedorismo, é a gestão de processos, gestão de pessoas, enfim, fomentar a economia. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria te conhecer um pouco. Queria conhecer um pouco a história do Nilton, porque a gente sabe que um empreendedor de sucesso não começa do dia para a noite, né? Tem os percalços no meio do caminho, tem as dificuldades, e aí a gente queria te conhecer um pouco, queria conhecer um pouco da tua história. E a minha primeira pergunta é por quê e quando isso começou? Olha, isso começou em 1989. 1989, eu tive a felicidade de ser contratado pela Rádio Clube do Pará, PRC5, e naquela oportunidade eu fui cobrir a Tuna Luso brasileira. Eu era repórter de campo, e ali começou. E nessa minha trajetória, ao chegar na Rádio Clube, encontrei pessoas como o saudoso Jorge Dias, o locutor da máquina, Cláudio Guimarães, Beraldo Francês, lá como repórteres, Ailton Silva, Márcio Lages, Agripino Furtado. Então, naquele tempo, era um seleto grupo de profissionais para se trabalhar. E desde que eu entrei e conheci o rádio ao chegar à televisão, sempre foi o empreendedorismo. Porque sempre nós temos que vender para você poder ter o diferencial num complemento de salário. Entendi. Agora, Nilton, vamos lá. Tu falaste que tu foste contratado pela Rádio Clube, né? Mas por que esse segmento, por que o esporte, por que a rádio? Sempre quiseste fazer isso? Era teu sonho desde criança ou veio no acaso? Olha, quando criança, eu comecei a acompanhar dois grandes narradores. Um está vivo, que é o Ivo Amaral, e o outro, o saudoso Jaime Bastos, o homem do Neca Neca. Eu tive uma vida também militar e eu passei a frequentar a Tuna Luso brasileira. A convite, teve um lance da seleção do Exército e fui para a Tuna. E eu ficava observando e ouvindo o rádio. Eu comecei a ter como amigo o rádio.
Como você falou no início, e o Thiago foi muito bem feliz, eu tive um problema seríssimo de família. Né? No início eu não tive uma formação. Eu perdi meus pais muito cedo, perdi meu pai, tinha 3 anos de idade. Perdi minha mãe aos 9 anos e fiquei sozinho no mundo. E aquele rádio que ficou em casa passou a ser meu companheiro. Eu comecei a acompanhar o rádio. E eu passei a acompanhar as transmissões esportivas. E aí eu fui me dedicando e coloquei na minha cabeça que um dia eu seria um profissional do rádio. Que meu sonho era ser jornalista. E esse sonho eu consegui realizar. Então, ou seja, com 9 anos, tu já não tinha mais pai nem mãe. Como tu conseguiu daí para frente alimentar o teu sonho e te manter? Olha, a missão ela foi muito árdua, tá? Eu cheguei a ser menino do Ver o Peso, garoto do Ver o Peso, morei no Ver o Peso. Hoje tem um senhor que ele está vivo lá, que é o seu Hélio, o rei do açaí, ele conta essa história. A minha trajetória de vida dos 9 até 15 anos de idade, eu morei no Ver o Peso, eu dormi em cima da bancada lá, das bancas dele lá no Ver o Peso. Eram 5 bancas. E eu morava lá, dormia lá, me alimentava lá, aprendi a nadar na Baía do Guajará, mas também não deixei de estudar. A minha dificuldade era quem ia assinar o meu boletim lá no colégio. Estudei no Marojá Neto, estudei no Justo Sherman, estudei no Dona Antila Lopes, estudei no Deodoro de Mendonça, até chegar aonde eu cheguei. Mas assim, a minha vida toda foi, como é que eu posso dizer para vocês, foi uma vida que a cada dia que passava eu criava uma expectativa. Mas nunca perdi a fé. Eu nunca perdi a minha fé. E os meus sonhos se tornaram realidade. Eu consegui trabalhar nas emissoras de rádio. A última emissora que eu trabalhei, eu passei 20 anos. Foi a Super Marajoara. 20 anos. E durante 20 anos, o Carlos Santos, ele nunca comprou uma passagem aérea para eu viajar. Ele nunca me deu uma diária de hotel e nem de alimentação. Porque eu sempre vendi, sempre usei o esporte como uma ferramenta de transformação para eu também sobreviver, né, e me manter. Um exemplo, os jogos do Paysandu, na Libertadores, todos os jogos eu viajei. O Jorge Luiz, quando assumiu a emissora, eu já estava lá. O Pio Neto também foi contratado na oportunidade, convidado pelo Carlos Santos. O Pio Neto, ele foi o diretor de esportes, eu fui o coordenador de esportes. E eu fui agregando valores, né, para poder chegar onde a gente chegou. E quando tu fizeres a primeira cobertura, na verdade, né, de jogo, que foi na Tuna. A primeira cobertura que eu fiz em Castanhal. Paysandu e Vila Nova. Jorge Dias narrando, João de Deus por Deus Furtado, era o técnico da Rádio Clube, um rádio Transglobo desse tamanho, porque a gente trabalhava com BTP, entendeu? Para fazer ali a reportagem, para você poder entrevistar no jogador. E foi o meu primeiro jogo, eu me lembro benzinho, em setembro de 1989, Paysandu e Vila Nova, jogando lá em Castanhal. Foi o primeiro jogo que eu fiz pela Rádio Clube do Pará. Tá, agora, assim, Newton, como foi para tu chegar nisso? Teve o day one, né? Aquele dia principal, aquele momento de dizer, poxa, hoje é o grande dia, é hoje que eu vou lá. Quem te convidou, quem te levou e por quê? Tu pediu Mas, o peraí, Newton, você vai já responder, a gente vai chamar o break comercial, que a conversa está tão bacana que até já passou o primeiro bloco. A gente vai para o break comercial, daqui a pouquinho a gente volta, empreendedor. Bora empreender na TV. No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração.
Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Beleza, empreendedor. Obrigado por aguardar. Já estamos de volta aqui. Você sabe, do seu Bora Empreender na TV. E aí, Newton? Fabrício deixou uma deixa bem interessante. Esse primeiro passo, a gente sabe da dificuldade, desde um bebê e um profissional que está entrando, o primeiro passo, a primeira oportunidade, talvez seja a mais difícil. Como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Teve um concurso na New Wave. A New Wave era ali o Acadêmico de Samba da Pedreira, ficava na travessa Humaitá, entre Antônia Verdosa e Pedro Miranda. E eu morava lá na Humaitá, bem próximo, e acompanhava. E aí foi anunciado que haveria um concurso, né, para se escolher quem queria trabalhar no rádio. Eu me lembro benzinho, pelo Lúcio Reis, saudoso Lúcio Reis, que trabalhava na cultura, e lá estava também o Redivaldo Lima. E aí, meu amigo, foi um corre-corre. Mas esse concurso era específico para ser narrador, repórter? Não, cada um se inscrevia lá, tinha 3 minutos, tinham 3 minutos para fazer uma narração. Ou uma locução de rádio, ou algo parecido, que eles iam dar uma oportunidade, né, para levar para uma emissora de rádio, e aí os colegas lá, eu estudava no Justo Sherman, e vamos para cima, e tinha o Pão de Açúcar lá na Pedreira, foram lá, compraram lá umas situações para fazer uma rifa, e fizeram a rifa, e eu me inscrevi. Aí Quantos anos, Newton? Eu estava com 17 anos. 17 anos. Bacana. E aí fizeram lá a rifa. Fizeram a rifa, foi muito marcante. Muito marcante. É como vocês, empreendedor, fala empreendedorismo, né? Ninguém chega de cima para baixo, né? De baixo para cima. E eu tinha 3 minutos. E aí eu fiquei na dúvida, o que é que eu faço? Eu imito o Jaime Bastos ou imito o Ivo Amaral? Mas eu tinha 3 minutos. Eu me lembro que eu comecei com o Clube do Remo. E aí eu fiz todo ali, né, uma sonoplastia de dizer naquele momento, né, como poderia, uma abertura de jornada, né? Do gramado de jogo, os repórteres anunciam no seu rádio o homem do Neca-Neca, e Jaime Bastos, aí eu passei a imitá-lo, né? Jogo 5 da Esportiva Nacional, vai começar o clássico no Olímpico do Pará, no Mangueirão. Do Cídio Vanderlei Bustilha vai trilhar o apito. Bola rolando, toca a bola Marinho, lá vai o Galo Velho, dominou, colocou para a Dutra, o capitão Azulino. Faz a jogada, coloca no meio para o Azougue, lá vai o Mesquita, colocou na canhota para Júlio César. Faz o cruzamento na grande área, afasta a zaga do Paysandu. A bola sobra, tenta a jogada, lá vai o Mego, colocou para Paulinho, fez o cruzamento, vira de cabeça. E gol! Do Remo, e a torcida que era do Remo tava lá, né, e levantou vibrou comigo, né, no Remo. Aí Bibirará é o nome do homem, camiseta número 9, quando eram decorridos 35 cravados do segundo ato de espetáculo. Move-se o número do placar agora, Leão de Antônio Baena, no ronco do povo, papão da cruz, vai tomando no neca-neca, né? E aí, né, é uma falta para a equipe do Paysandu, eu emendei, é uma falta para a equipe do Paysandu, vai tentar o cruzamento, lá vai o patrulheiro, joga a bola na grande área, Bacuri, cabeceia, a bola sobra para Lupecílio, faz grande jogada em cima do Marinho, cruzou para dentro da grande área, parece China fazendo o corte para a equipe do Clube do Remo, é contra-ataque do Leão, faz o lançamento ao bando no último estico, o compasso faz o corte, mete para Evandro, faz uma grande jogada, colocou pela direita, lançou, Lupecílio escorou, lá vai o Chico Espira, chutou, a bola vai entrando, é gol! Aí da Rio do Paysandu, né? Do cara, Paysandu. Isso com 17 anos. Xixi, Cocó é o nome do homem, camiseta número 9. Quando eram decorridos 44 minutos, etapa final de jogo. Empate
do papão no Mangueirão. Aí mesmo a galera explodiu. Aí eu disse, tira ele do concurso. Pode tirar ele do concurso. Vem Já cá. tava. Aí Não, só dar um recado aqui para você que chegou agora. Não é um narração jogo. de jogo, não é jogo, tá? É só o Newton contando um pouco da história dele. falando... Cara, eu vi, Newton, que tu te emocionaste quando falaste sobre a rifa, sobre o teu começo. Eu acho que quando a gente enxerga, quando a gente vê uma pessoa de sucesso já na sua posição, a gente não acredita, quer dizer, não acredita, a gente não pensa nas dificuldades que essa pessoa passou. Acho que foi tudo muito bom, acho que foi tudo muito fácil. A gente pensa que é só com a gente que é difícil, É. né? O outro foi fácil, chegou lá mais fácil. Sim, a gente precisa realmente entender, eu acho que isso que é bacana no nosso programa, que a gente aborda justamente esse tema, a gente conta a história da vida real, para que as pessoas entendam que não são só elas que têm dificuldade. As pessoas de sucesso tiveram vários problemas, tiveram dificuldades no meio da sua trajetória. Né? Então, falar agora um pouquinho do teu começo, te emocionar na situação, fez a gente se emocionar, tenho certeza que as pessoas ali em casa também se emocionaram. Isso é muito bacana, parabéns. Parabéns. Eu amo o que eu faço. Isso é o mais bacana. E persistiu bastante, né? Não foi só felicidade, tiveram Eu vou completar, desafios, né? para ser mais exatos, 39 anos de profissão. A cada dia que passa eu me dedico, eu me preparo muito para chegar aqui na emissora, para fazer. E diga-se de passagem, que Deus me perdoe que eu vou falar, eu não tenho mais necessidade de estar hoje numa emissora de televisão ou numa emissora de rádio. Eu construí uma trajetória de vida de forma muito profissional, de forma muito honesta, entendeu? Mas eu abracei esse desafio quando eu fui convidado para chegar aqui, entendeu? Quando eu cheguei aqui foi uma situação diferenciada. Mas claro que hoje, e vocês vão tocar nesse tema, que eu estou esperando tocar nesse tema, que é muito importante para quem faz a área do jornalismo, eu amo o que eu faço, tá? Eu chego aqui como se fosse o primeiro dia de trabalho que eu, entendeu? As pessoas podem não me entender, mas eu vou cobrar, eu cobro porque eu quero o melhor. Eu honro essa camisa e onde eu passei eu honrei. Ninguém fica numa empresa 20 anos como eu fiquei. Ninguém fica 9 anos como eu fiquei na Rádio Clube. Trabalhei na Raulan, trabalhei em diversas emissoras, trabalhei na Liberal, trabalhei na RBA. Eu fui um dos fundadores da RBA. Na época do Jair Bernardino, nós usávamos uma roupa que era igual a da Belalto. Depois eu passei, deixei de usar aquela roupa branca, porque eu já era no novo naipe de locutor. Eu não era só do esporte, não. Eu fazia outra locução, entendeu? Bacana. Depois desse teste, te tiraram do teste, né? Tiraram do concurso. Por quê? Já foste de cara logo selecionado? Fui selecionado. E acabaram com o concurso? Não, o concurso... Mas foi só um aprovado, não? Não. Foram outras pessoas aprovadas. E na época até o Vladimir Costa, ele morava na Redenção e eu morava na Humaitá. E ele acabou, naquele momento, não passando, não seguindo a sua carreira, né? E eu também tive um convite para fazer FM na Guajará. Só tinham 2 FM, era a Raulan e a Guajará. Aí eu fui para Guajará, era o Lopo de Castro. Lá encontrei o Nonato, que hoje está aqui, o Nonato Pereira. Ele estava no início da carreira dele, aí tinha Coutinho Filho, Heloísa Rum. E eu fui fazer um programa também de FM. Me deram lá os horários dos finais de semana como folguista, né? E aí eu criei o programa na Rota do Brega, né? Tava muito alinhado ao futebol, né? Aí você fazia aquela locução, você galera picante, charmosa, amorosa, tá naturalmente sintonizando. Aí eu ganhei audiência, só para contar rápido que eu achei um fato muito interessante, porque eu tinha o amigo Alírio, posto, né? Gasolina, então uma classe motorizada, táxi em Belém, só eram os motoristas, né? E aí eu tinha uma gasolina, eu não tinha carro, e aí ele me deu como cota um combustível. Aí eu criei a ideia de fazer o patrocínio daquele combustível para os motoristas. Passava lá e deixava a placa do Carango. E nessa onda de deixar a placa, Nazaré parava. E eu tinha audiência porque até o final, todo mundo querendo saber quem ganhou no sorteio. Entendeu? 20 litros de combustível. Isso é empreendedorismo puro. Se vocês acham que jornalista não é empreendedor, tu não perde por esperar. A gente vai desenvolver esse tema do empreendedorismo ainda, do jornalismo. No próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos para um break. Rapidinho, a gente já volta. Bora empreender na TV.
Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Beleza, empreendedor. Olha só, já estamos de volta e hoje o tema é empreendedorismo jornalístico, esportivo. Então, Newton, tá bacana a história, mas aí dentro desse trajeto, cara, eu quero saber se teve alguma frustração dentro do processo da rádio. Que aí eu tô suspeito para falar, mas parece que não foi tão difícil assim, mas eu sei que foi difícil. Qual foi a dificuldade quando tu já estava na rádio? Às vezes tem, por exemplo, um parceiro que não quer uma sombra, não quer um concorrente, que fecha uma porta para ti. Me conta uma história nesse sentido aí. Olha, o que eu posso dizer para você? Você incomoda, você passa a incomodar quando você é bom. E se você é dedicado, você faz a coisa da forma profissional, se dedica para dar uma notícia. Eu sempre chequei as notícias. Eu confesso que algumas pessoas ficaram sim enciumadas na minha trajetória, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa que mantive o espírito humilde. Eu não perco minhas amizades, eu posso divergir, mas eu não vou brigar com ninguém. Mas quando eu vou divergir, é porque eu quero o melhor. Eu incomodei muitas pessoas. Tinha gente que dizia assim, olha, se deixar ele narrar futebol, ele vai embora. Se deixar ele comentar, ele vai embora. Se deixar ele ser repórter, ele vai embora. Por quê? Porque a emissora... eu vou até citar, tanto a Rádio Clube no início, foi muito difícil, como na Marajoara. Se você não vendesse, você não teria como continuar. Ninguém se iluda de fazer uma faculdade hoje e só trabalhar na teoria. Ninguém trabalha. Se você não tiver a prática, se você não vender, você não fica numa emissora hoje em dia, você tem que vender. Qualquer emissora, ela contrata, mas ela dá uma condição ali para a pessoa buscar uma cota de patrocínio, 2 cotas de patrocínio, que é o empreendedorismo. Um exemplo, eu fiz o comercial por muito tempo da Reboquite, a argamassa da Amazônia. Eu viajava, tá? Mas eu tinha lá com Pedro Rodrigues, com Marcos Barbosa, um determinado valor que supria minha necessidade para eu pagar minha alimentação e minha hospedagem, porque a passagem já era de um outro patrocinador. Eu sempre trabalhei com patrocinador. Eu nunca só convivi com o dinheiro que a empresa me pagava. Agora, como lidar com essa situação? Com essa dificuldade do ciúme, dessa sombra que o cara não quer ter? Como é que tu faz? Tu passa por cima, tu tenta ter uma conciliação? Qual é a tua estratégia para isso? Eu acho que a humildade, ela prevalece acima de tudo. Tá? Eu sempre mostrei meu lado muito ser humano da coisa, tá entendendo? Eu sempre ajudei as pessoas. Tá? O que eu passei na minha infância, toda a dificuldade, eu transformei hoje assim, sabe? Numa pessoa que eu posso ajudar. Tá? Para você ter uma ideia, hoje eu faço uma distribuição de 57 cestas básica no valor de R$100 por mês, são 5.700. Aí você vai me perguntar, onde você consegue isso? Eu boto Deus na frente, tá? Então assim, eu sempre mostrei para aquele profissional, para aquela pessoa, né, que realmente ele poderia galgar o mesmo passo que eu galgava, sem ter problema nenhum. Tinha gente que assim, queria me tirar do Paysandu na marra, tá? Eu tive uma dificuldade na Marajoara, faltando 4 jogos. O Paysandu batendo na porta por acesso. Eu tinha que tirar umas férias de 15 dias, porque eu tinha um compromisso em São Paulo, no Palmeiras, pelo projeto, e voltei. Quando eu voltei, estava na escala para eu cobrir o Clube do Remo em 2005. E eu fui cobrir o Clube do Remo. Eu me lembro benzinho, rodou a Sentinela Esportiva, destaque do Clube do Remo. Newton César, Leão, contrata Roberval Davino para a Série C do Campeonato Brasileiro. Capitão é a primeira contratação. E ele chega dizendo que o Remo vai chegar a Série B, e o Remo foi campeão da Série C. E são fatos que marcaram. Mas passei um mês
Pressão, pressão, pressão. A própria torcida do Paysandu me fez sair de volta do Baianão para Curuzu. Mas tu já estava quanto tempo no Paysandu, fazendo a cobertura do Paysandu? Eu já estava no Paysandu, porque eu fazia os dois. Eu viajava, o jogo do Paysandu, um exemplo, era em Minas, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Remo ia jogar lá em São Paulo, eu emendava. Eu fazia os dois jogos. Eu não era setorista, eu fazia tanto o Remo quanto o Paysandu. Depois eu me tornei setorista do Paysandu, né? E um exemplo, vou citar aqui a empresa, que hoje até já não existe mais. A Big Ben. Para eu usar a camisa da Big Ben, o Raul Aguilera me pagava R$2.000 só para usar a camisa. Eu nem falava em Big Ben, mas em compensação eu viajava. Tá? Esse valor eu transformava nas minhas viagens e viajava. Aí, entendeu? Eu fazia tanto o Remo e o Paysandu. Depois voltei e fiquei fazendo só o Paysandu. Mas tive essa dificuldade. E a pessoa me tirou e hoje está fora do rádio. Agora, a torcida, ela influencia nisso? Influencia. Ela tem essa você passa a ter uma identidade. Passa a ter uma identidade. Um exemplo, as pessoas dizem assim, o Nilton César está rotulado ao Paysandu, ele é Paysandu. Quando eu cheguei do outro lado no Clube do Remo na Série C, né, e eu olhei uma situação ali que o Remo precisava subir. Formando uma equipe, e foi formando a equipe ali, e você passa a conviver isso dentro do clube. Eu saí do Paysandu cheio de acesso, Paysandu campeão, uma história toda, e fui lá no Remo, fui campeão. Né? E assim, um exemplo, o repórter que vive o clube, ele tem que dizer, o Clube do Remo, o mais querido do norte do Brasil, o leão em campo para mais uma vitória. Você cria uma situação, entendeu? Você cria uma situação, um vínculo com o torcedor, como foi criado com o Paysandu. Então eu vesti a camisa do Clube do Remo e cheguei ao título com a camisa do Clube do Remo. Entendeu? Muito bacana. Agora, Nilton, fiquei sabendo que tu chegou a se aposentar do jornalismo esportivo, depois voltou, cara. O que te fez voltar para o mundo dos esportes, da comunicação, do jornalismo? O projeto que eu tenho hoje, que é o Instituto Verde é Vida, o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que tem uma parceria com o Centro de Formação e Capacitação da Sociedade Esportiva Palmeiras. A rede social, ela te ajuda muito, ela ajuda muito. Eu consegui, por muito tempo, me manter dentro das redes sociais, fazendo transmissão de jogo. Mas eu não poderia deixar de aceitar um convite do Bruno Rodrigues, quando ele insistiu, me convidou, mesmo sabendo que tem terceirizado, tem uma terceirização, o programa também, ele vende, o programa se mantém através da mídia, entendeu? Eu vi que daria para conciliar, daria para pagar esse valor e fazer um grande trabalho aqui na Rede TV. Então hoje, eu me transformei numa camisa da Rede TV. Eu tenho várias camisas, mas eu gosto de estar com a camisa da Rede TV, de apresentar o programa Camisa da Rede TV e lutar por todos, desde o mais humilde funcionário dentro dessa casa. Eu nunca vou brigar com ninguém, eu vou divergir, porque sempre eu vou querer o melhor. Eu quero que todo mundo cresça. Eu acho que a vontade de todos nós é ver a Rede TV crescendo, é ver os programas da Rede TV se desenvolvendo. Enfim, agora uma pergunta que eu queria fazer para ti, Nilton, para a pessoa que está começando, aquele aluno de jornalismo, aquela pessoa que pode nem ser aluno, mas tem vontade de entrar numa emissora, tem vontade de ser repórter esportivo, qual é esse caminho? Olha... Para Nilton, infelizmente, empreendedor, a gente chegou, a conversa está tão gostosa, tão bacana, a gente chegou ao final do primeiro programa, mas para nossa felicidade, sábado que vem, tem mais Bora Empreender, tem mais um bate-papo com o Nilton. E essa resposta do Nilton vai ficar para o próximo. Pode ser assim, Nilton? Pode ser, sim. Fica o próximo programa, então, empreendedor, fica ligado que no próximo programa, você que quer começar, você que está iniciando a sua carreira profissional, quer entrar na TV, quer entrar na rádio, o Nilton vai dar todas as dicas. Muito obrigado pela sua audiência, Nilton. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Muito obrigado por ter vindo. E até o próximo sábado. O empreendedor fica ligado. Muito obrigado pela audiência. Um bom final de semana, um bom sábado e até mais. E Jesus no coração, não se esqueça. É isso aí. Bora empreender na TV.